É interessante porque, assim, enquanto eu estava aqui acompanhando a leitura, né, e refletindo sobre essas páginas e esse tema abordado no capítulo 17, fazendo inclusive alusão aqui ao título do capítulo, né, no limiar das cavernas, eu estava pensando aqui na preparação que André Luiz está fazendo para a gente com relação à próxima obra, Libertação. Porque aqui ele dá uma pincelada assim, bem leve, se alguém achou isso pesado, bem leve para o que ele vai abordar em Libertação. O propósito de Libertação é visitas recorrentes a esferas mais densas do mundo espiritual. As esferas que vão além daquela região umbralina de que André Luiz passou. Aquela região umbralina de que André Luiz passou, que é uma instância espiritual negativa, diz respeito a espíritos que não sabem que desencarnaram, que foram vítimas dos excessos, como ele próprio comentou em Nosso Lar. Né? André Luiz passou 8 anos, portanto, naquelas regiões ali, por conta, segundo ele, daqueles excessos, né? Excessos que ele se permitiu, o abuso de álcool, o tabagismo e o sexo desorganizado e promíscuo. Aquilo dali gerou nele esse tipo de coisa. É óbvio que a gente não pode estabelecer o mesmo tipo de situação para espíritos que, por exemplo, assassinaram, né, que tiveram uma vida voltada para o crime organizado, por exemplo, né, para chacinas. Né, a situação normalmente é muito mais dantesca do que essa que André Luiz narrou em Nosso Lar. E Libertação, a gente vai ver isso. A gente vai ver regiões do mundo espiritual, inclusive de espíritos endurecidos na prática do mal, que desencarnaram de maneira dolorosa, que se revoltaram no além-túmulo e que continuaram obstinados na prática do mal e resistentes à mudança. Aqui a gente vê isso daqui muito bem, né? Ele chama aqui no limiar das cavernas, que são regiões, portanto, porque não há... no mundo espiritual, as regiões são infinitas de gradações, tanto no sentido da elevação, quanto no sentido da densidade. Né? Porque são infinitos os quadros dos espíritos. Né? E essas regiões são consequência dos reflexos psíquicos, mentais, dos próprios espíritos que acumularam e que cultivaram paisagens que fazem eles estarem naquelas regiões e, por afinidade, com outros da mesma sorte, né? Com as mesmas características. Da mesma forma que aqui a gente se aproxima ou se afasta de pessoas com as quais a gente tem ou não tem afinidade. No mundo físico, essa afinidade não é tão vista assim no sentido vibratório, né? Porque a gente está num mundo mais material, mais denso, o mundo da carne, né? Digamos assim, onde essa afinidade acontece invisível aos nossos olhos. No mundo espiritual, essa afinidade, essas vibrações, essa aproximação é muito mais contundente, a ponto de ser visível, inclusive, aos espíritos, né? Essa reunião de espíritos quase que automaticamente por identificação, por nível de consciência e assim, e formando o ambiente à sua volta. Né? Nós sempre formamos o ambiente à nossa volta. Né? Nós sempre damos o nosso toque pessoal ao ambiente onde a gente vive. Né? Seja um cômodo na nossa residência, seja um grupo que faz o seu local, né, a sua cidade, a sua região, que diz respeito também às características interiores daqueles habitantes. Né? Você vai, por exemplo, numa Cracolândia, você vê a desorganização exterior, que reflete um pouco a desorganização interna daqueles indivíduos ali. Né? Mas no mundo espiritual isso é muito mais visível, isso é muito mais forte, muito mais contundente. Né? Então, aqui a gente tem essa descrição, a ponto de, no início do capítulo, André Luiz chamar a atenção para a alusão que ele faz ao Inferno de Dante, né? De Dante Alighieri, né? Grande escritor florentino, considerado, inclusive, por muitos o pai da literatura, da literatura romanceada italiana, né? Em função da Divina Comédia. A Divina Comédia, inclusive, é uma obra considerada a maior obra da Idade Média no seu tempo. Uma obra que é fruto também de fenômenos mediúnicos que Dante vivenciou em Emancipação da Alma, e que ele trazia para o corpo aquelas impressões que ele decodificava de uma maneira literal, mas que eram simbólicas que ele visualizava. Né? Então, haviam regiões variadas do inferno, nome da Idade Média, né? Regiões que ele colocava com suplícios, aspas, materiais compatíveis com o tipo de equívoco que o indivíduo tinha, inclusive visualizando pessoas que ele conheceu no mundo, que ele viu lá. Né?
É interessante isso, como ele descreve, né? Então tem coisas interessantes. Por exemplo, os invejosos ficavam com os olhos costurados para deixar de olhar para os outros, né? E ficavam supliciados a ficarem apenas consigo mesmo, né? E vedados a olhar para o outro, né? Então havia esses padecimentos, né? O padecimento daquele que viveu a luxúria, os pecados capitais da Igreja Católica, né? Que é uma verdadeira psicologia dos pecados, né? A tradição católica de São Tomás de Aquino e de outros, né? Fez uma reflexão muito interessante sobre os chamados pecados capitais, de alguma forma aludindo algumas coisas no sentido comportamental, no sentido de entender, né, a criatura humana. O texto que Tomás de Aquino faz sobre o pecado do orgulho é muito interessante, né? Entre outros. Aqui André Luiz se refere, né, à selva escura que se referia a Alighieri, né, que era, digamos assim, uma das dimensões mais densas narradas no A Divina Comédia, né? Aqui, portanto, André Luiz está surpreso com a paisagem do mundo espiritual. A gente já viu André Luiz visitando algumas regiões do mundo espiritual, tanto o umbral conhecido de Nosso Lar, como aquelas regiões que ele visita em Os Mensageiros, que é entre colônias, né? A gente vai ver em Obreiros da Vida Eterna um lar transitório que também estava entre o mundo espiritual e o mundo material, né? É um lar, inclusive, que tinha defesas para que espíritos zombeteiros e desagregadores não desorganizassem o lar Fabiano de Cristo, né? Que está lá, uma alusão clara a uma das encarnações de José Anchieta, que é assim amiguíssimo de Emmanuel, né? Porque o Emmanuel foi o padre Emmanuel da Nóbrega, né? Interessante como a colônia Nosso Lar parece toda ligada ao Emmanuel, né? Eu não duvido que talvez Emmanuel apareça nessa coleção aí com um pseudônimo, com um desses instrutores aí que a gente não sabe quem, né? Porque veneranda, por exemplo, de Nosso Lar é a rainha Isabel de Portugal, né? A Santa Rainha Isabel de Portugal, que é veneranda, uma das ministras de Nosso Lar, né? Que André Luiz se refere que ela foi a única pessoa de Nosso Lar que viu Jesus pessoalmente, conversou com Jesus pessoalmente, com exceção do ministro Clarencio também, né? Clarencio, ou melhor, com exceção do governador de Nosso Lar. Além do governador, ela viu Jesus 2 vezes e conversou, e aí André Luiz diz assim, mas ela fazia questão de alguém, quando perguntava alguma coisa sobre esse contato com Jesus, ela desconversava e não dizia o que foi que aconteceu nesse diálogo, né? A gente sabe por Chico Xavier que veneranda, que inclusive psicografou uma obra por Chico, é a Rainha Santa de Portugal, né? E veja que os fundadores de Nosso Lar são todos espíritos aí portugueses e brasileiros do início do descobrimento do Brasil, como o próprio André Luiz fala, né? Aqui a gente vê André Luiz visitando, portanto, uma região densa, um tanto surpreso, eu não sei se ele colocou isso aqui no sentido retórico, né? Um tanto surpreso, né? Pela complexidade, né? Da situação. Interessante porque parte da população não se dava conta da própria situação, ele diz isso, né? Havia essa diferença de alguns estarem um tanto hebetados e outros estarem, digamos assim, com uma autonomia maior, explorando a situação. Havia isso. Mas é interessante porque aqui a gente tem, portanto, casos mais graves de espíritos rebeldes, espíritos que agiram no mal, na maldade mesmo. Eu sempre diferencio isso. O egoísmo, Kardec dizia, é a causa de todos os males, né? Porque o egoísmo tem a ver com tudo para mim, né? Como eu falei na palestra que Renilda que comentou. E orgulho e egoísmo são lados da mesma moeda, por isso que Kardec coloca na mesma toada, né? Porque orgulho é eu sou melhor do que os outros, e portanto, se eu sou melhor do que os outros, as coisas têm que ser primeiro para mim, ou só para mim. Essa é a ideia, né? Mas o indivíduo pode fazer o mal por egoísmo, sem necessariamente ser perverso. A perversidade é o egoísmo naquilo que ele tem de pior, exacerbado. Porque o egoísmo eu posso querer só o bem para mim, e por eu querer um bem só para mim, eu fazer mal ao outro. Por egoísmo, por indiferença. Mas eu posso também fazer o outro sofrer e me comprazer com isso. Que isso é aquilo que o egoísmo tem de... Eu acho que aí já entra no âmbito de saúde mental, de algo psiquiátrico, não apenas algo moral, mas algo de transtorno, né? Alguém que se comprazer no sofrimento alheio, eu acho que sai um pouco da normalidade da saúde mental. E eu acho que
Aqui, nesse quadro aqui, a gente tem muitos indivíduos que agiram na maldade, né? Agiram na perversidade. Eu comentei ontem na palestra que até no judiciário a gente tem o crime com dolo e o crime culposo, né? O crime doloso e o crime culposo, né? Aquele crime que o indivíduo assumiu as consequências e os riscos, mas não tinha intenção de matar, e por uma situação de imprudência, de imperícia, que ele sabia que era imprudente, mas que ele não estava indo para matar, ele acaba gerando ou cometendo um crime, né? Do que aquele que medita no crime, elabora, planeja e vai para promover aquele resultado, que é o resultado da execução, por exemplo, né? Quando é um crime contra a vida, né? Esse é um crime que até no judiciário humano tem um peso maior, né? Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque existem os erros que o espírito comete por ignorância, por invigilância, por falta de atenção, por imperfeição moral de não se controlar e cair no equívoco. E existe aqueles equívocos que o indivíduo sabe, tem tempo para refletir, para pensar, já tem consciência que aquilo causa um mal e leva adiante. E vai adiante. Com consciência, né? Então, esse tipo de equívoco é um equívoco que gera, normalmente, provas e expiações. Por isso que os espíritos em expiações que voltam, quase sempre são espíritos inteligentes. Por que são inteligentes? Porque não são espíritos assim muito primários, não. São espíritos que são inteligentes justamente porque usaram mal a inteligência. Porque usaram equivocadamente a inteligência e voltam, às vezes, de maneira limitada, até uma limitação na própria inteligência, né? Uma limitação orgânica, uma expiação, né? Então, as provas, ou melhor, as expiações, quase sempre não são de espíritos ignorantes que caíram. Porque esses têm novas chances. Quase sempre a expiação é aquele indivíduo que tinha consciência, que já tinha um discernimento ético, e ainda assim deu prosseguimento ao mal. Essa é a queda, digamos assim. Porque os espíritos, dizem Kardec, né? O espírito passa sempre pela experiência da ignorância. Não necessariamente do mal, mas da ignorância. A gente tá ali, o que é mal, o que é ignorância? Se a gente for filosofar aqui, a gente entra por um terreno que a gente não sai nunca. Porque o mal também é uma forma de ignorância, né? Mas eu acho que os espíritos quiseram dizer isso, né? O mal que eu cometo com consciência e o mal que eu cometo ainda de maneira ignorante, achando que, de repente, aquilo era o certo. Né? Tem pesos diferentes. Né? E eu acho que... Tanto é que os espíritos dizem a Kardec, o mal é sempre o mal, lei divino natural, né? Terceira parte do livro dos espíritos. O mal é sempre o mal, o que varia é a responsabilidade de cada espírito. Então, imaginemos, por exemplo, aquele homem da roça, aquele homem matuto, que enrolava o seu fumo e fumava, e um médico vítima do tabagismo, conhecedor, por exemplo, do efeito que o tabagismo provoca, né, na saúde humana. Estou usando só esse exemplo para a gente ter uma ideia. É claro que há pesos diferentes, a avaliação é distinta nesse sentido, né? Então, eu acho que aqui a gente tem espíritos, por isso que são espíritos, já tocando na questão que a Suzana levantou antes de começar o estudo, por isso que são espíritos inteligentes, porque os espíritos ignorantes quase sempre, eles não têm tanta responsabilidade assim, e reparam o débito em novas chances, né? E não assim, permanecendo, sofrendo. E por serem inteligentes e quase sempre orgulhosos pelo patrimônio intelectual, resistem a se arrepender e ficam lá revoltados no além-túmulo, prolongando o seu estado. Em vez de ser mais simples e de confessar os próprios equívocos e de decidir se renovar, quase sempre ficam orgulhosamente resistentes a admitir os próprios equívocos, né? Então, são espíritos mais problemáticos nesse sentido, né? mais difíceis, né? É interessante quando ele diz, as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Eu acho isso muito lindo, né? Muito bonito, né? Mas é óbvio que existem processos ali, e o capítulo conclui com isso, né? André Luiz meio condoído, querendo ajudar, processos ali que não são passíveis de ajuda imediata, que às vezes é necessário esperar, porque o tempo também é um dos mecanismos do próprio Deus, da própria divindade atuando sobre nós. O tempo, muitas vezes, recupera, reelabora, ressignifica e prepara os espíritos. Não adianta nada, em nome de uma caridade, né, uma compaixão, tentar retirá-los de uma situação que eles não querem sair. Quantas vezes em mediúnica, e olha, em mediúnica já é uma população que os benfeitores levam porque já tem condição. Quantas vezes em mediúnica um diálogo com o espírito prolonga 2, 3, 4 semanas, porque o espírito às vezes tão revoltado, endurecido,
e com consciência de culpa, porque a consciência de culpa faz ele ficar revoltado, endurecido, porque no fundo ele acha que ele merece ali. E a gente fala, meu amigo, você já fez tanto mal, ficou assim nessa região, já se excedeu tanto, você está me dizendo que escraviza pessoas. Teve um recentemente que dizia isso para mim. Eu retiro aqueles do túmulo que eu tenho acesso, porque tem uns que vão direto, ele dizia, e eu não tenho acesso. Mas aqueles que têm acesso, eu fico esperando no cemitério. E retiro, arranco do cadáver, para explorar o resto das suas energias. Confirmando André Luiz, né? O resto das suas energias, enclausuro eles, depois jogo para a minha equipe, porque eu tenho uma equipe, era uma espécie de líder, né? Falando comigo. E aí, olha, eu gastei latim, falei, 2 semanas, conversando com ele, e ele, não. Ele disse, você pode receber a nossa ajuda aqui, você já está cansado, não adianta esse tipo de coisa, você, no fundo, você já não quer mais, já está saturado. Você tem anos fazendo isso, o que isso tem lhe dado de retorno? Nada, pelo contrário, você continua mal, atormentado, felicidade você não tem. E aí ele debochava com esses conceitos, felicidade, isso daqui, esse negócio não existe, né? Ele desqualificava um pouco meu discurso nesse sentido, né? E era bem insensível a qualquer vibração de afeto, é interessante. E muito mais inteligente do que eu, por exemplo. Os argumentos dele, as colocações dele, muito mais inteligente. O que tocou ele, nessa última semana, ele veio mais tocado, ele comentou dizendo que dessa vez, quando eu fui trazido, porque ele é trazido pelos benfeitores, eu fui trazido mais uma vez a contragosto, porque eu acho que esses benfeitores que você disse que são espíritos do bem, estão violentando a minha liberdade. Que liberdade é essa que eu tenho, que eu não posso ficar onde eu quero? E toda hora eles me trazem aqui. Mas dessa vez eu estou pensativo. Ele disse, por quê? Porque na equipe que veio me pegar, tinha uma pessoa que era uma vítima minha. Que no mundo físico eu aliciei e corrompi uma jovem, uma mulher, que ele explorou sexualmente, corrompeu, parece que aí no âmbito da prostituição sexual, e ela veio me abraçando, me acolhendo, e ele não estava sensibilizado, chorando não, ele estava, eu acho isso muito estranho, eu fiz tanto mal a ela, depois que eu maltratei ela, como outras que eu maltrato, inclusive que depois eu venho no mundo espiritual e encontro e jogo para os meus carrascos. Ela vem e me trata dessa forma, eu fiz tanto mal a ela, ela me perdoou. Eu não entendo esse negócio, mas ele estava tocado, né? Embora muito endurecido. Né? E aí, lentamente, ele aceitou ficar na região, né? Conversando com os benfeitores, etc. Eu acho que já está em vias de se renovar, que, aliás, normalmente é feito de uma crise, né? Uma catarse, o se dar conta, né, do tempo que passou, no mal, né? Mas são espíritos muito mais difíceis, muito mais endurecidos, porque são espíritos que o orgulho os endurece. O orgulho os faz mais resistentes. E a gente tem aqui esse tipo de quadro aqui, esse tipo de população aqui. Espíritos rebeldes, espíritos que foram rebeldes no mundo, desencarnaram. Porque esse espírito falou, ele contou, é porque eu estou encurtando, mas ele contou, por exemplo, que ele desencarnou, já feito muito mal no mundo físico, e chegando no mundo espiritual. A princípio, ele também foi recebido por serviciadores e por exploradores, ele sofreu no mundo espiritual. E em vez de ele pedir ajuda, de ele orar a Deus, ele se renovar, sabe o que ele fez? Ele se revoltou também e começou a entrar na briga. E aí se tornou também resistente aí a qualquer ação dos benfeitores e acabou liderando um grupo. Olha só que coisa, né? Porque o livre-arbítrio continua para o espírito desencarnado também, né? Isso existe. Então, é interessante, mas é interessante como André Luiz também dá uma tônica aqui para esses espíritos, dando a eles, conferindo a eles um aspecto de alienação mental, de um transtorno psiquiátrico, porque eles estão alienados. Isso é interessante, né? Deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrado de culpas, sai o maior coeficiente de reencarnações dolorosas que povoam círculos carnais. Espíritos como esses não vão escolher voluntariamente reencarnar. Esses são aqueles que são encaminhados para a reencarnação compulsória. Daqui, como de outras zonas análogos, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas para que se alijem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Mergulho no corpo. E aí ele diz, poucos conseguem se valer da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias. Ou seja, ainda não aproveitam muito bem a encarnação. Mas voltam às vezes com alguma prova, às vezes até em expiação dolorosa,
para ir se desencharcando daquela vibração pesada no corpo físico. O corpo físico é uma espécie de mata-borrão, né, que vai assimilando aquelas energias pesadas, ele vai sublimando, mas ainda assim, na experiência terrena, não aproveita muito bem. Porque a rebeldia dele se manifesta também no mundo físico, no mundo material. Então, isso é algo interessante. Bom, só para concluir, tem uma coisa importante que é o seguinte: quando André Luiz fala de inteligência, e aí tocando na questão que Suzana trouxe, é interessante a gente pensar no seguinte: o vocabulário que Allan Kardec utilizou na obra O Livro dos Espíritos e nas obras seguintes é um vocabulário específico, restrito e muito mais limitado do que o vocabulário que a gente tem hoje, porque a linguagem também desenvolve, se aprimora, se aperfeiçoa, ganha mais repertório. Então Kardec utilizou algumas palavras e o cuidado dele era tornar clara a codificação. Estávamos diante dos pilares da doutrina, ele não podia vacilar nesse sentido. Tanto é que a gente vê em obras póstumas o espírito de verdade conversando com ele, dizendo: conserta tal linha, conserta tal texto, porque isso vai dar margem aos críticos. Tem cuidado com determinadas palavras, porque senão você vai dar armas àqueles que bombardeiam a doutrina espírita. Ele tinha muito cuidado com colocar as coisas claras. E é claro que algumas expressões que Kardec usa eram expressões que eram correntes, eram conhecidas e eram utilizadas no francês do século XIX. Isso é importante. Então, por exemplo, evolução é uma palavra que se popularizou mais tarde com Darwin. Kardec é contemporâneo de Darwin, mas a palavra não era popularizada na época. Kardec utiliza a expressão progresso, lei de progresso. Progresso moral e progresso material, o progresso intelectual. Ele usa até desenvolvimento, ele usa essa expressão também, desenvolvimento moral, em alguns momentos. Mas você não vai ver a palavra evolução, por exemplo. E outras. Quando Kardec utiliza a palavra intelectual, progresso intelectual, não é no sentido apenas do repertório erudito acadêmico. E isso é que embaraça, porque senão os espíritos colocam que o progresso intelectual antecede o moral, sempre, mas o moral não o segue imediatamente. Esse progresso intelectual aí não é exclusivamente de titulação acadêmica, não. O progresso intelectual aí é o desenvolvimento do discernimento. A razão. É eu discernir. Para eu viver a moralidade, eu primeiro preciso saber, preciso entender o que é moral, do que é imoral, ou amoral. Eu preciso primeiro despertar a consciência. Esse é despertar. Se na ciência, eu acabei de usar o exemplo aqui do médico que conhece o aparelho respiratório, o sistema respiratório. Se na ciência esse conhecimento nos ajuda a entender que o tabagismo faz mal e ajuda o indivíduo a ter hábitos mais saudáveis, seja no tabagismo, seja na alimentação, seja na vida psicológica, a ciência ajuda isso. Por quê? Porque vai trabalhando o discernimento, mas não apenas a ciência. Então a gente vê, às vezes, um espírito com cultura acadêmica limitada e rudimentar nessa encarnação, como foi dito aqui, nessa encarnação, mas um espírito com uma bagagem incrível, um espírito velho, no sentido intelectual, que tem discernimento. É esse discernimento que Kardec chamava progresso intelectual, que pode ser desenvolvido tanto na academia, como nas experiências da vida, no raciocínio, nas reflexões. Tanto é que quando Emmanuel faz alusão a essas dois aspectos do progresso, ele vai usar a expressão amor e sabedoria. Progresso intelectual e progresso moral. Amor e sabedoria. Emmanuel vai utilizar as duas asas da evolução, amor e sabedoria. Vai utilizar essas expressões que talvez para nós fique mais claro o que é que Kardec queria dizer com progresso intelectual e progresso moral. Ou seja, o progresso dos sentimentos, que diz respeito à moralidade, e do discernimento, que tem a ver com a sabedoria. Onde a cognição cartesiana lógico-matemática, que é mais convencional, mais conhecida, é apenas um dos aspectos dessa sabedoria. Então, é mais profundo nesse sentido. Então, quando esses espíritos aqui, André Luiz, Suzana, menciona que esses espíritos são inteligentes, é porque às vezes tem conhecimento, tem noção de muita coisa, tem domínio de muito conhecimento. Às vezes desenvolveram a erudição no mundo material e portanto, eram pessoas intelectualmente avançadas, o que não significa dizer que tinham tanto discernimento assim. Algum discernimento tinham pelo progresso aí da inteligência cognitiva, e por isso o caso deles é mais grave. O caso deles é mais grave, por conta da inteligência avançada. O que é que eles usam, o que é que eles fazem com essa inteligência? Eles podem usar recursos
com essa inteligência, utilizar de recursos intelectuais para adestrar e para aumentar o potencial de algumas técnicas. Porque magnetismo é técnica. Quem leu Hermínio de Miranda, Diálogo com as Sombras, vai ler lá os tópicos que ele aborda espíritos que são técnicos em magnetismo, para o mal. Porque isso é uma tradição da magia, da bruxaria, das práticas místicas do passado, que era utilizado às vezes para o mal. Né? E Hermínio de Miranda vai falar, esses espíritos às vezes são excelentes magnetizadores, dominam os fluidos, dominam técnicas de hipnose. Quantas obsessões que têm técnicas de hipnose? São espíritos bastante aperfeiçoados e sofisticados nesse sentido, intelectualmente falando. Porque é uma técnica. E a técnica eu posso utilizar para um lado ou para o outro. Eu posso utilizar uma técnica, né, tanto no mundo material, quantas técnicas tem para destruição. E que pode ser também favorável ao serviço das vidas, né, ao progresso. Então, esses espíritos têm domínio de determinadas técnicas. E graças a esses domínios de fluido, eles se destacam nas organizações. São esses que são os líderes, porque eles acabam fazendo lavagem cerebral nos outros. Eles acabam mantendo, explorando aqueles que ficam como seus discípulos ou seus súditos. Né? Eles utilizam esse magnetismo, essa ideoplastia, a ideoplastia que a gente utiliza nas sessões mediúnicas, que os espíritos utilizam para plasmar coisas, os espíritos voltados para a ignorância e o mal, podem utilizar também dessa ideoplastia. Agora, o que o André Luiz está falando é o seguinte, pela falta de potencial dos sentimentos, eles não conseguem grandes voos. Eles têm limitações. E eles sabem disso, embora eles normalmente geram uma atmosfera de medo naqueles que estão ao seu redor, porque o medo faz com que eles sejam temidos e, portanto, respeitados, né, e obedecidos. Então, isso acontece aqui, né, e por isso, às vezes, a técnica de volitação. Espíritos imperfeitos não podem dar grandes voos, mas podem, como diz aqui André Luiz, fazer voos relativos ali, né, razoavelmente relativos ali, em comparação com aqueles que estavam mais densos. Né? Por que não podem grandes voos? Porque são espíritos imperfeitos. Aí o povo fica criticando o André Luiz, dizendo, pô, mas a nosso lar tem até veículo para os espíritos se locomoverem. Você queria o quê? Queria que todo mundo ficasse voando de maneira angelical, com tanta gente aqui na Terra que desencarna, na maioria das vezes com imperfeições ainda grandes, com problemas ainda com a matéria, e quer voar assim, como se fosse um espírito puro. Né? Claro que deve ter veículos, deve ter ferramentas. Né? Então, tanto quanto ele fala aqui também da questão da subsistência, né? Quando ele toca aqui no local de internação, né? Que ele fala as necessidades de subsistência, né? E que havia manutenção, como ocorre no nosocômio da esfera carnal, né? Ou seja, os atendimentos aí, as necessidades daqueles espíritos ainda pegados à matéria, né? Atendimentos específicos, né? Porque ainda haviam aí condicionamentos psicológicos. Veja que André Luiz, ele narra o caso do choricida, mas ele nem fica fixo porque ele acaba se distraindo um pouco, né? Porque ele olha para cima e vê aqueles espíritos como se fosse uma espécie de grupo ali de pássaros, né? De urubus ali. Eu me lembro até aquele filme Bird Box, né? Ali em cima, eu acho que a imagem é bem análoga, né? Nesse sentido. Que eu acho que aqui a gente tem um espírito que assassinou a companheira e a culpa era grande, mas era ensombrada pelo orgulho, pela rebeldia, e isso acaba gerando essa densidade, essa hebetação. Esse espírito vai despertar aí com o tempo, né, não de maneira imediata, né? Então, mais ou menos isso. Vamos socializar a palavra, vamos... Basicamente são dois. O primeiro, o Jorge me emprestou um livro, Tormentos da Obsessão, e aí eu me lembrei bastante por conta desse hospício, né? Que Tormentos da Obsessão fala sobre o Sanatório Esperança, que foi erigido por Eurípides Barçanufo, né, um desvelado instrutor. E aí eu me lembrei, e na obra ele chama o Sanatório Esperança de Santuário de Saúde Mental e Moral. Então, de alguma sorte, ele correlaciona os transtornos psiquiátricos a essas delinquências morais nesse caso. E aí, pelo menos o que eu entendi dessa parte do capítulo é que a discussão se dá muito naquilo que Emmanuel vai falar entre espíritos esclarecidos e evangelizados, né?
E aí a gente vê que se a nossa sabedoria ela realmente não for inclinada para as boas ações, de nada serve. E às vezes ela até nos complica, né? O que ainda é pior. E o que eu achei interessante também foi mais para o finalzinho, quando André Luiz vai falar assim, no caso destes, quando ele começa a perquirir o psiquismo daqueles doentes que estavam lá, aí ele fala assim, no caso desses, não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos. Eles ignoravam as dificuldades alheias, despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. E aí a gente vê a gravidade de não se ter compaixão. E aí a gente entende por que Jesus foi tão enfático na parábola do bom samaritano. Quando o doutor da lei se aproxima dele, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E aí ele fala, o que é que diz a lei, né? Amarás acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, mas quem é o meu próximo? Ele fala da parábola do bom samaritano, que o resumo é todo aquele que se acerca de mim pelo qual eu tenho compaixão. Então é um conceito muito caro, a ponto de, no bom ladrão, quando Jesus fica entre os dois criminosos, um deles diz, se és o Messias, salva-te e salva-nos também. E aí o bom ladrão repreende, como é que você fala assim com ele? Nós estamos aqui constrangidos pela justiça, porque nós erramos, mas ele nada fez, que é a questão do ter discernimento da sua própria culpa, reconhecer que errou. E aí Jesus responde, né? Em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que eu quero dizer? O fato de você ter esse reconhecimento das próprias faltas, arrepender-se e ter compaixão por aqueles que sofrem, é o decisivo para a gente progredir moralmente. Se a gente ainda não consegue se sensibilizar em relação a isso, o nosso destino provavelmente vai ser muito similar a esses casos aqui. Porque a gente está acostumado a ler nessas obras mediúnicas essas cenas trágicas em relação a grandes homicidas. Mas quando a gente lê, por exemplo, Ação e Reação, logo no primeiro capítulo, a gente vê lá pessoas que não precisavam matar ninguém não, nem fazer grandes chacinas. Tem um caso, por exemplo, de um senhor que nutria ódio. Ele não assassinou ninguém, ele nutria ódio. Então veja como o sentimento enfermado é responsável por nos deixar numa situação de extrema infelicidade. E tipo assim, isso choca, né? Porque a gente vê que a grande contribuição que eu vejo de André Luiz é que ele desmascara muita coisa pra gente. A gente vê o quanto que a gente está próximo, quanto que essas situações podem estar próximas da nossa própria vida, se a gente não tomar cuidado. A gente viu nos capítulos anteriores a questão de você nutrir culpa e acabar desenvolvendo a esquizofrenia. A gente está vendo aqui questões de problemas de saúde mental graves por conta da má procedência moral. Então, eu acho um importante alerta, né, que tem aqui nesse capítulo. Muito bem. Fátima? Eu fiquei assim, porque às vezes quando eu vejo as situações de André Luiz, vem os espíritos doentes, e ele sempre se questiona em não poder interceder por eles, não conversar, não fazer nada. E aqui, mais uma vez, quando ele fala assim, quando eu quis deter alguns, confabular com eles fraternalmente, de modo a esclarecer, no entanto, o instrutor para os bravos. Então, assim, sempre que nessas situações que André Luiz está, ele pergunta por que não pode interceder ali. E mais uma vez aqui ele não deixou. Falou sobre o tempo, que era pouco, e que não, as palavras não tantas mentes dizem que ele não ia conseguir, tantas mentes desequilibradas. Mas eu me pergunto assim, Fábio, se tivesse uma fala, um esclarecimento, será que eles não iam? Agora, depois que você falou desse caso aí, dessa pessoa que volta toda semana, fica meio difícil a gente acreditar que eles vão mudar diante de uma fala, de um momento só, sabe? Isso. Mas eu vejo sempre isso, André Luiz. Eu também me questiono, às vezes, por que não ajudar, já que está ali? Está vendo a situação? Não é o primeiro caso que aconteceu. E assim, a gente ficar sem conseguir fazer aquilo.
que é complexo, né? E os benfeitores espirituais das mediúnicas, eles normalmente levam os espíritos para a mediúnica que já tem condição. Porque há espíritos que eles visitam e que não tem condição para ser levado à mediúnica, vai ser perda de tempo. E os espíritos benfeitores são muito, muito prudentes e eles aproveitam muito os tempos, né? Então, criteriosos. Então, aqueles que endurecidos que aparecem na nossa mediúnica já são espíritos que já se beneficiam da palavra do doutrinador, ainda que não se renovem de chofre. Então, quando nós vemos, por exemplo, esses espíritos aí descritos, há muitos que no fundo, Fátima, não querem mudar. Essa é a questão. Por incrível que pareça, não querem mudar. Alguns em mediúnica falam, não, me retire daqui porque eu mereço voltar para lá. Olha só, mas você merece isso. Não, eu mereço. Você não sabe com o que você está falando, o que eu fiz na Terra. A consciência de culpa. A consciência de culpa. Agora, essa consciência de culpa às vezes fica camuflada. Né? No outro caso que eu citei aqui, às vezes aparece em forma de rebeldia, mas tem a culpa inconsciente ali. Né? Então, em alguns casos é necessário não violentar, não forçar muito, esperar o tempo, né? O tempo fazer. Lembra de Obreiros da Vida Eterna, que André Luiz passou por uma região, que tinha até um espírita que começou a gritar por Bezerra de Menezes, né? E que ele passou e ficou até compadecido com aquilo e disse, não tem condição ainda de ajudar eles. Seria pegar eles, colocar lá para eles voltarem para cá, né? Para eles retomarem, porque não estão ainda interessados em fazer a renovação, né? Em se renovar. Então, é mais complexo do que a gente imagina. A gente vê isso no mundo físico. Né? Quantos de nós ficamos com mecanismo de defesa e de fuga, negando que a gente precisa mudar, né? E fazendo de conta que, não, outra hora vejo isso, outra hora. Eles fazem a mesma coisa, outra hora. Né? E ficam jogando para frente. Né? Eu estava pensando aqui, quando a gente estava terminando o capítulo, que todas as vezes que a gente acha que está ruim, a gente sabe que o próximo livro vai ser pior, né? Ainda bem que é limitada a série, porque se tivesse mais livros... E eu me lembrei de Obreiros de Vida Eterna, que a gente teve um capítulo que a gente estudou o deslocamento da casa Fabiano de Cristo, né? Que eles dizem, a gente vai andar 3 horas sair dessa região aqui. E eles parecem que estão num local, num umbral, aí a gente fala que é um umbral baixo, né? Mais baixo. Numa zona do umbral, ainda a casa que é uma casa de socorro espiritual. E antes de fazer o deslocamento, há essa pré-seleção de espíritos que podem ser resgatados ou não. E, inclusive, o próprio André questiona, né? Como é que ele vai saber o que pode nos acompanhar e aquele que não pode? E o instrutor, que eu não me lembro na época, não me recordo, o instrutor de Obreiros da Vida Eterna fala pelo brilho, porque aqueles que têm a propensão a se renovarem, a estarem conosco, eles vão apresentar um determinado brilho, né? Uma luminosidade. Então, acho que a gente já foi para uma região que não tem mais que se falar em luz, né? E a gente está estudando as pessoas, como são os espíritos que estão nessa região de umbral mais baixo. Quando a gente fala, eu me lembrei muito desse termo dementado, né? Porque a mente ela é do espírito, né? E a gente associa muito as doenças mentais, ainda a psicologia, a psiquiatria, ligada, né, ao encarnado. Mas a gente vê o quanto que nós adoecemos e mesmo estando no mundo espiritual, como isso repercute. Né? É como se realmente o corpo fosse somente uma veste. E me recordei daquela passagem que tem, acho que é o Evangelho segundo o Espiritismo, os pobres de espírito, os puros de coração. Os puros de coração, se eu não me engano, é o capítulo 8º, os puros de coração, que fala, Jesus tem um trecho no Evangelho de Mateus, que ele diz que se você for fazer alguma coisa ruim, é melhor cortar sua mão, ou com seus olhos é melhor que você tire os olhos, porque assim, é muito mais garantido que você alcance, né, o reino de Deus sem os olhos do que você estar completamente com o espírito maculado com as coisas que você faz, que você vê, que você introjeta no seu ser espiritual.
E eu acho que isso também serve no mundo espiritual, porque eu vejo esses espíritos com problemas mentais, com essas limitações, como se fosse assim, para não piorar a sua condição, é melhor que você fique preso mentalmente, sem poder se expressar, sem poder ainda, porque senão você vai se tornar pior. Até no mundo espiritual você vai fazer perversidade, e a gente vai ver isso realmente na libertação, né? Que o espírito, vai ficar muito claro que a inteligência muitas vezes não acompanha a moral, é o que mais ocorre. E tem muito espírito inteligente desencarnado fazendo coisa que não presta. Então, a espiritualidade funciona dessa forma também, né? Com essa passagem evangélica. Vamos dar um jeito de dementar ele, para que ele não se complique espiritualmente, mais ainda moralmente, mesmo estando desencarnado. Né? Que situação. Eu estava finalizando aqui, eu estava assistindo uma palestra sobre suicídio, e aí me veio a estatística de que só no Brasil, a cada 40 minutos, uma pessoa se suicida. Não tenta o suicídio, que é um suicídio comprovado. Aí eu, nessa hora, quando eu vi essa informação, meu Deus, mas que será lá o Vale Suicida? Deve estar com superlotação, porque, né? Imagine isso no mundo todo. Se a 40 minutos estavam desencarnando nessas condições. Então, eu acho que como você falou, André Luiz, ele traz algo que é muito pesado pra gente, mas de uma forma com uma certa leveza. Uhum. Não, com certeza, Karina, você me fez pensar aqui quantas vezes a gente já viu na obra, a gente vai ver, André Luiz falou, os quadros que estamos vendo aqui não temos palavras para descrever. Não temos palavras para descrever, né? Então, ele realmente ele tem um cuidado, né, de não passar uma coisa assim catastrófica, etc. Ele passa a realidade. A gente precisa saber que existem religiões densas no mundo espiritual, né, de sofrimento e de rebeldia, mas não de uma forma sensacionalista, né? André Luiz tem esse cuidado mesmo, eu concordo com você. Eu comentei certa vez aqui, e a fala de Beth me remeteu a isso, uma informação, se não me falha a memória de Joana de Ângeles, eu achava que era Dimensões da Verdade o livro, mas eu folhei o livro na oportunidade e não consegui encontrar. Que ela fala que há espíritos tão inteligentes no astral inferior, ligados inclusive a essa coisa do magnetismo, etc., e das técnicas, né, de manipulação, de ideoplastia, que alguns vão lembrar dessa fala minha, que alguns espíritos dessas zonas, dessas regiões, programam reencarnação, encaminham reencarnação. E aí Joana conclui dizendo, eles só não sabem que eles estão sendo agentes do progresso sem o saberem. Porque aquilo é permitido pelo alto, né? Eles encaminham o processo reencarnatório, mas por detrás há a lei divina e aqueles que são os guardiões da lei, que são os espíritos evoluídos, né? E aí Joana vai dizer, mais cedo ou mais tarde, eles serão também tragados pela reencarnação, porque é inevitável. Mas vocês vejam que coisa, né? E aí ela fala que alguns reencarnam ligados a essa esfera, o que é muito bom reencarnar, porque de qualquer forma a experiência do mundo, as vicissitudes materiais, o dia a dia do cotidiano material, as frustrações e os sofrimentos acabam trabalhando alguma coisa, mesmo no espírito muito rebelde. Mas alguns desses reencarnam, inclusive, porque a mensagem fazia alusão a isso, em doutrinas, inclusive espiritismo, para desagregar. São pessoas que às vezes estão militando no movimento, estão gerando confusão no movimento, ligados a essa esfera. Eu lembro que na época que eu li essa mensagem, eu lembro que eu estava num diálogo com algumas pessoas, né? E uma criatura especificamente, ele tinha ideias tão errôneas em relação à prática espírita, à prática mediúnica, né? Que ele chegava a defender a ideia de que o Evangelho segundo o Espiritismo era uma forma de Allan Kardec agradar a igreja, que é uma dimensão muito assim, emocional, e que o Espiritismo é ciência, né? Ciência e filosofia, e ali foi só para Allan Kardec calar a boca da igreja, colocando aquelas mensagens de caridade, de amor e de piedade. Essa é a ideia. Veja que ideia distorcida, e o indivíduo militando, palestrante, com certo conhecimento, certa notoriedade, né? Uma pessoa pública, né? Então, veja que coisa, dentro do movimento espírita. Então, vocês vejam
vocês vejam como são as coisas, né? E por quê? Porque a ideia é fomentar a desagregação e a confusão, não só no espiritismo, mas em qualquer doutrina ou qualquer ideia que fomente o progresso, que gera crescimento. Essa questão aí, eu acho que o tempo por si só, ela já vai separando tudo aqui, né? Na verdade, acho que não deve nem se preocupar com isso, porque a verdade, ela sempre está às claras em algum momento. Você pode ter alguma dúvida em alguns momentos, mas no final você percebe que quem estava contribuindo para esse desajustamento vai acabar por si só, né, tendo essa reflexão ou não, mas de qualquer forma um dia vai perceber o erro e vai cair em si. Agora eu acho assim que o movimento do espírito ele não pode entrar nessas querelas, né? Como a gente, né, discute no grupo, mas você não pode ficar alimentando isso porque você dá, né, arma ao inimigo, não ficar alimentando isso. Bom, sobre o texto, eu estava lendo esse texto, aí eu fiz um questionamento de mim para mim, né? Ou do outro para mim, não sei. Mas eu fiz um questionamento assim: o corpo, ele é um bálsamo para uns, né? Um bálsamo para uns e é um tormento para outros. Esse foi o texto. O corpo físico é um bálsamo para um, tormento para outro. E para quem é o bálsamo? Para quem é o bálsamo? O corpo. É para esses espíritos rebeldes. Porque antes está no corpo e sair dessas regiões densas. Né? Antes você está no corpo e está, né, aqui convivendo até e sair dessas regiões densas do que ficar lá. Né? Então é um bálsamo para o espírito. O corpo físico é um bálsamo para esses espíritos. E é um tormento para quem? Para os espíritos mais evoluídos. Né? Que quando está no plano espiritual está em regiões bem, né, infinitamente melhores que a nossa. E aqui, na verdade, é um tormento para ele esse corpo. Né? Que ele está ali tendo que passar por todas essas questões, porque também está evoluindo, mas para ele é um tormento. Né? Então, na verdade, o corpo não deixa de ser, né, um tormento, porque o espírito, quando ele é muito evoluído, ele tem que vir para aqui. Obviamente que na consciência dele não é um tormento, mas para ele passar por essa experiência, ele está tendo que sair de um patamar evoluído. Né? A improvisação de tribunais com função educativa, achei interessante isso. A espiritualidade, ela utilizando de uma muleta, né, de um instrumento para que os espíritos, foi isso que eu interpretei, né? Ou seja, utiliza um tribunal para que eles se sintam que está sendo obrigado a fazer certas coisas, porque se fosse, meu filho, não faça isso, não, o que você acha? Né? Então, ele improvisa lá o tribunal do bem, né? Que eles educativo para dizer, olha, você aqui vai para reencarnar e você aqui que está melhorzinho vai fazer um labor na natureza. Eu achei interessante isso. Então, esses tribunais, na verdade, o plano espiritual maior, né, nos respeitando, e isso também tem muito a ver com essa questão da falta de interpretação da doutrina espírita, fazendo essa comparação com Kardec, nem Jesus, porque a espiritualidade maior, ela utiliza de técnicas que nós sabemos, que nós vivemos aqui, como se fosse realmente uma terapêutica para nós, não para eles. Eles não precisam disso, mas utiliza essas técnicas porque facilita o processo de reajustamento do espírito. Então, utiliza de técnicas para ajudar o espírito. Então, essas técnicas, muitas vezes interpretadas de modo equivocado, não, o espírito não precisa disso, para que voltar a fazer tribunal? Não existe isso. Kardec nunca falou isso. Mas, na verdade, Kardec não falou tudo, né? Na verdade? Exatamente. Não tinha como falar tudo, né? É diferente dos tribunais lá do outro livro que a gente vai ler, né? De libertação, que é um tribunal feito para o mal. Um tribunal para trazer sofrimento para aqueles espíritos maiores, né?
Deixa eu ver outra coisa aqui. A questão das perturbações, né? Das afinidades que um consegue absorver o desequilíbrio do outro. Eu achei isso aqui muito forte também. Quer dizer, você já tem toda a sua problemática, mas você convive naquele grupo, você entra na problemática do outro. Quer dizer, nós sabemos que isso existe nesse corpo denso que nós temos, nós recebemos a rebordosa do outro que não está muito bem. Se você baixar a vibração, você recebe. Imagine no campo espiritual que os fluidos, né, as coisas são muito mais potencializadas. Outra coisa que eu marquei aqui foram homens de pensamento assim, do ágil, né, na questão da volitação. Eu achei muito interessante essa questão do pensamento ágil, da inteligência aqui, ser um atributo para a volitação. Né? Quem são essas pessoas quem são essas pessoas que estão volitando aqui, próximo a nós aqui? São aqueles comerciantes, né? Avarentos, que queriam só dinheiro e passavam o tempo em pensamentos para conseguir dinheiro, viajavam no pensamento para conseguir dinheiro. Então, na verdade, eles já trabalhavam esse potencial do pensamento na matéria. Então, todas as pessoas, vamos falar assim, né? Não todas as pessoas, mas ele dá aqui um indício do seguinte: o indivíduo que trabalha a inteligência, a perspicácia de buscar coisas para conseguir até para si mesmo, mas ele tem essa inteligência de ficar criando possibilidades, né? Mesmo que não sejam boas, mas ele trabalha o intelecto, e isso é um poder muito grande, um poder impulsionador que vai conseguir mexer com fluidos, poder impulsionador que vai mexer com fluidos que vai conseguir volitar. Eu entendi isso, né? Porque ele fala aqui que o indivíduo, como é que ele fala aqui? Foram homens de pensamento ágil, sabiam voar mentalmente a longas distâncias. Olha que legal isso. Essa metáfora que ele... O indivíduo que tem facilidade de pensar, de planejar, de organizar mentalmente, ele provavelmente vai ter facilidade de conseguir trabalhar os fluidos para conseguir levitar, né? Volitar. Quem fazia isso era Douglas, homem, né? Sim. Douglas, né? Uhum. Ele tinha um corpo pesado, ele já fazia isso. Em corpo físico, né? Corpo físico, paranormal, né? Imagine como no plano espiritual, né? Que faz ser inútil, aí no final, né? Lá no finalzinho, que faz ser inútil, impossível reajustar no momento apenas com palavras. Tantas mentes desequilíbrio cruel. E aqui a gente traz a questão da necessidade do outro ajudar, né? Porque a gente fala assim, não, mas às vezes com palavras você ajuda, muitas vezes você não ajuda, você não consegue ajudar o outro com palavras. Não só no plano espiritual, como no plano carnal. Às vezes você conversa, você não tem atendimento fraterno, você conversa, mas se não, junto com esse diálogo, não tiver outras terapêuticas, fica muito difícil ajudar. Porque tem a questão dos fluidos, né, do desequilíbrio fluídico do indivíduo, tem a questão dos processos obsessivos de encarnado para encarnado, né? Aquele indivíduo muitas vezes está numa relação muito forte de ódio com um e com o outro, e aquelas pessoas ficam emitindo fluidos. Então tem tantas coisas, né, que o diálogo só o diálogo não é, o diálogo não resolve, não ajuda, mas só o diálogo em si não resolve. A gente percebe isso também aqui. Se não tem o trabalho de desobsessão, né, nas mediúnicas que já fazem isso, se não tem o trabalho da terapêutica dos passes, né? Se não tem um trabalho psicológico para dar uma consciência maior, um despertamento da consciência, ou seja, outras terapêuticas são necessárias. Então, a espiritualidade também utiliza dessas terapêuticas, né? Inclusive os tribunais, né, criados, né, para você fingir que não, você vai ter que ir porque é um tribunal. Então, tratando como criança, né? Criança como criança.
André Luiz escreveu esse livro há 70 anos atrás, né? Então, essa região densa, se a gente pudesse dimensionar, pudesse quantificar o número de espíritos trevosos, né? Seria coisa incalculável. Lendo esse trechinho, deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpas, sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Daqui, como de outras zonas análogas, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se alijem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto, muito difícil, porém, o retorno. Então, o que a gente vê aqui é que o crescimento é geométrico, né? De espíritos trevosos. E aqueles que conseguem ascender, né? Muitos desses poucos não conseguem, né? Eles retornam para aquela origem trevosa. Passados 70 anos e na atual conjuntura, do jeito que as coisas acontecem hoje, né? A minha dúvida é essa: como é que essa equipe espiritual consegue fazer esse trabalho para tentar trazer essa quantidade que cresceu em progressão geométrica, né? Como é que se consegue? Será que eles vão conseguir diminuir essa situação? Isso é uma dúvida que eu tenho. Números, né? Números. André Luiz escreveu isso há 70 anos atrás. Tem alguma publicação hoje de alguém que está conseguindo escrever alguma coisa nesse sentido do que está acontecendo hoje? Se existe um trabalho que está sendo feito do mesmo tipo, assim? Existe alguma publicação nesse sentido? Eu não conheço assim, uma publicação específica, né, dessa amostra populacional, digamos assim, né, do mundo espiritual. A gente precisa... o livro Roteiro de Emmanuel faz uma alusão a uma quantidade de espíritos no mundo espiritual. Na época, ele faz o livro da década de 50, ele faz uma alusão que gerou aquela expressão popular do movimento espírita que para cada um encarnado são 3 desencarnados. É baseado nesse número que Emmanuel coloca, que é mais ou menos a ideia de haver 20 bilhões de desencarnados. Mas isso em 1956, né? Se não me engano. É isso, década de 50. Eu não sabia o ano precisamente. E ele já falava em 20 bilhões, né? Bilhões de desencarnados. Acontece que no passado, essa população se alternava muito durante a reencarnação, porque a expectativa de vida era pouca, aí morria, desencarnava. Eu achei interessante o professor Hernani Guimarães Andrade fazer analogia com escola, né? Um se matricula no turno matutino, vespertino e noturno. À medida que o tempo passa, me parece que está todo mundo se matriculando em tempo integral, todo mundo, ao mesmo tempo. Por quê? A população aumentando, está cabendo um contingente maior de gente, mas sempre há desencarnado em número maior. O que ocorre é que a quantidade de benfeitores espirituais também é intensa. A atuação e a influência de um benfeitor espiritual sobre espíritos ignorantes, vou usar a expressão kardeciana do Livro dos Espíritos, é irresistível. Então há uma hierarquia no mundo espiritual e esses benfeitores... A questão é que os benfeitores não violentam os espíritos perturbadores. Por que não violentam? Porque é contraproducente. Porque nem o espírito crístico pode querer pelo outro, ou pode... Livre-arbítrio é tão sagrado que o único que poderia violentar seria Deus, e Deus não faz. Deus limita o seu poder, deixando você ter o livre-arbítrio até de escolher errado, né? Você escolhe errado e Deus permite. Deus estabelece as leis
né? E dentro dessas leis há o soberano livre-arbítrio que ele não sufoca. Já pensou se ele sufocasse também? Já pensou se ele ficasse, né, tentando violentar um espírito primitivo para ser Francisco de Assis de um dia para a noite? Ia dar ruim. Né? Então, Deus acaba limitando o seu próprio poder, porque, em tese, se é Deus onipotente, ele poderia fazer você se comportar de uma outra maneira. Né? O tempo todo ele está influenciando, mas ele não faz, ele deixa você agir livremente. Né? Ele estabeleceu as leis que estão na consciência, portanto, a consciência não impede você de fazer o mal, impede você de ficar em paz fazendo o mal. Você pode fazer o mal à vontade, você não fica em paz, mas a consciência não impede você de executar o mal. Né? Acontece, no entanto, que a iluminação e a renovação desses espíritos, a gente não tem ideia do quanto acontece. Eu até brinquei na cidade de Serrinha, que eu fui agora recentemente para fazer 2 seminários, na verdade, sobre mediunidade, e eu brinquei dizendo que se você for pegar uma mediúnica que tem 8 médiuns, cada médium recebe 2, o número é pouco, pode ser mais de 2 espíritos. E esses 2 espíritos são encaminhados semanalmente, se cada médium recebe 2, por mês são 8. Né? Em média, 8 espíritos por médium. Multiplique aí, a gente está atendendo mais do que o SUS. Né? Em termo aí populacional, encaminhando espírito. E à medida que vai sensibilizando essas entidades que exercem pressão sobre a nossa atmosfera, porque esses espíritos perturbadores exercem pressão sobre nós, sobre o nosso psiquismo, sobre o nosso dia a dia, à medida que vai havendo baixas e renovação, vai havendo esse arejar do mundo espiritual, e claro, essa psicosfera de desencarnados viciados e viciosos também existe, porque a gente, com os nossos hábitos morais, a gente dá alimento para eles, porque se a gente também mudar de conduta, a gente vai mudar a atmosfera ao nosso redor, mas à medida que isso vai ocorrendo também uma renovação na atmosfera do mundo espiritual adjacente à Terra. Sem falar, César, nas relações interplanetárias. Quando eu falo interplanetárias, não apenas entre planetas conhecidos, mas entre níveis, né, colônias, cidades espirituais. As diversas moradas. Que aí é um negócio que a gente perde a conta. Você vê, você está tentando ajudar a pessoa, né? A pessoa está num nível de consciência outro, né? Então é difícil a gente saber se a gente está ajudando o camarada para o bem ou para o mal. Se aquela pessoa pode ser ajudada, de que maneira você pode ajudar. Porque tem indivíduo preso nos Estados Unidos que esse pessoal pega 10 anos de cadeia, libera ele no dia das mães, ele sai e vai assalta de novo. Então a gente fica olhando como é que a gente vai agir nessas situações. São situações críticas, né? Tem pessoas presas nos Estados Unidos, esses caras violentos, deixam eles sem nada. Aí o copo de beber água, ele faz urina, joga fezes, quando o guarda vem passando, ele joga ainda. Então você vê que as pessoas estão sofrendo ali e estão resistentes. Então é uma coisa incrível. Então, poucos conseguem valer da oportunidade terrena. Parece que você falou alguma coisa, né? Aí eu botei assim, os caras têm uma estatística lá, né? Eles têm a estatística, né? Porque poucos que estão na situação conseguem valer da oportunidade terrena. Aí tem uma coisa que é interessante também. Eles passaram a ideia aqui de que existe um controle gradual para você entrar em contato com o espírito, ou seja, eu quando eu quero situar Mário Cat, eu jogo no 101.3, né? 101.3. Aí eu vou para a educativa 107.5, né? Então ele aqui diz, eu vou entrar em contato com esse cidadão aí. Ele diz aqui, sintonizei-me na onda mental que ele oferecia. Aí o cara faz a leitura e diz, agora eu vou me sintonizar com ele, né? É uma capacidade que o espírito adquire, né? Porque me parecia assim, que o cara evoluía e ele ficava com aquela onda mental e aquela frequência sempre. Você entendeu? Mas esse outro espírito ficava com a dele. Então eu não entrava em contato com ele. Assim. Eu não vejo alguns espíritos, que é tudo questão de frequência. Tem espírito que não vê a gente, mas a gente já sabe aqui que tem espírito que quando quer ver o de cima para baixo, vê, né? De baixo para cima, é que não vê, né? Eu achei muito interessante esse aspecto da graduação dele, poder baixar a frequência e entrar em contato. Eu acho que aí, como ele está fazendo esse trabalho de assistência espiritual, acho que esse pessoal já está capacitado para isso. Acho que não é qualquer um que pode, é o pessoal que está fazendo essa assistência espiritual.